CAN 2022. Tempo agora para ouvir o Magazine de Desporto da autoria de Marco Martins. A final do Campeonato Africano das Nações de Futebol, que decorre nos Camarões, vai opor o Senegal ao Egito no domingo 6 de fevereiro em Yaoundé, no estádio de Olembe. A seleção egípcia, comandada pelo treinador português Carlos Queiroz, venceu os Camarões por 3-1 na marcação das grandes penalidades após o empate sem golos no fim do tempo regulamentar e do prolongamento. O estádio de Olembe recebeu o primeiro jogo após os dramáticos incidentes dos oitavos de final no encontro entre os Camarões e as Ilhas Comores, que custaram a vida a 8 pessoas e fizeram vários feridos. O estádio estava com lotação esgotada para o encontro entre os Camarões e o Egito, mas a segurança tinha sido reforçada e o perímetro de segurança alargado em torno do recinto do encontro. Uma partida que opunha dois treinadores portugueses, Carlos Queiroz do lado do Egito e António Conceição com os Camarões. O jogo terminou com um empate sem golos, mas os camaroneses tiveram as melhores oportunidades para abrir o marcador ao longo dos 120 minutos. A bola bateu na trave após um cabeceamento do defesa Michael Ngadui e depois bateu no poste após um remate do médio Samuel Umguete. Após os 90 minutos foi o momento do prolongamento. Durante o prolongamento, nenhuma das duas equipas conseguiu marcar e o encontro acabou com grandes penalidades. Nesse momento crucial, os egípcios acabaram por vencer por 3-1 perante os camaroneses, visto que os camarões falharam 3 grandes penalidades. Em conferência de imprensa, António Conceição, treinador luso da seleção camaronesa, afirmou que os Leões Indomáveis realizaram um bom jogo e que as grandes penalidades é uma lotaria em que falha apenas quem tenta. O que faltou foi o golo, principalmente na primeira parte. Acho que a equipa durante os 90 minutos fez um bom jogo, foi a equipa que procurou chegar ao golo e na primeira parte tivemos 3 ou 4 situações boas para poder marcar. A verdade é que não marcamos. Na segunda parte, a equipa começamos a ter algum desgaste em alguns jogadores e o jogo ficou um pouco mais equilibrado por parte do Egito. A verdade é que nós queremos muito ganhar este jogo para marcar presença na final. Estamos tristes, assim como 27 milhões de camaroneses também estão tristes, mas o futebol é isto. Uma equipa procurou, a outra tentou conter o nosso volume ofensivo, a nossa capacidade ofensiva para poder adiar o jogo ao prolongamento, para os penaltis. O futebol é isto, estamos tristes, mas há que levantar a cabeça. A verdade é que o Egito ao intervalo modificou, meteu um jogador para a zona interior do meio campo para poder sacudir a pressão que nós exercemos durante os primeiros 45 minutos. A minha equipa teve ali um bocadinho, os primeiros 10 minutos da segunda parte, digamos, desorganizada, precisamente por causa dessa entrada, mas depois voltámos outra vez a pegar no jogo, voltámos a ter a posse, voltámos a controlar o jogo, voltámos a ter caudal ofensivo, mas é verdade que nos últimos 20 minutos da partida houve os jogadores que começaram a sentir o cansaço. A verdade é que são muitos jogos seguidos, praticamente jogámos quase sempre com a mesma equipa, à exceção de uma outra alteração. E num jogo desta dimensão, em que nós temos muita intensidade e muita velocidade no jogo na primeira parte, é evidente que os jogadores na segunda parte poderiam ressentir-se isso e ter algum cansaço. Foi o caso de alguns jogadores que nós tentamos refrescar. Não era a ideia nossa tirá-los, mas como a equipa já estava a ficar um bocado partida, já não estávamos a ter a capacidade e a frescura que tivemos nos primeiros 45 minutos, decidimos alterar e dar um bocadinho mais de frescura à equipa, no sentido de continuarmos a exercer pressão sobre a equipa adversária. Pena foi, sinceramente, eu digo isto com alguma mágoa, porque os primeiros 45 minutos foram muito bons na minha equipa e devíamos ter marcado um golo pelo menos. E se tivéssemos marcado um golo, na primeira parte o jogo com certeza seria completamente diferente. E penso que foi isso que aconteceu. Primeiro, dizer que só falha quem está lá dentro. Eu não falhei porque não marquei, senão também podia falhar. Respondendo diretamente à sua pergunta, é verdade que nós, não é de agora, desde que treinamos sempre, que a equipa tem concentração para os jogos e no final do treino fazemos sempre penaltis. Marcamos sempre penaltis e marcam todos os jogadores. Todos os jogadores fazem marcação de penaltis. E isto já se acumula há muito tempo para cá, não foi agora só no torneio do CAN que nós não fizemos, já se acumula há muito tempo para cá. Temos, de facto, alguns jogadores que são normalmente batedores de penaltis, o caso do Mumi, do Toco e do próprio Angolá, tinham sido substituídos por cansaço, não podiam bater penaltis, tinham que bater outros. Mas a verdade é que naquilo que nós temos feito após o treino, que é a marcação de penaltis, no modo geral, todos os jogadores batiam bem normalmente. Em 15 penaltis falhávamos um, nos treinos. Agora, nós temos que transportar isto para um jogo destes, com 40 mil pessoas ou 45 mil pessoas a ver, a pressão, a emoção alta, os jogadores não reagem da mesma maneira após 120 minutos. Infelizmente, tocou-nos a nós. Os jogadores são humanos, não posso estar aqui com uma pistola a apontar-lhes à cabeça, porque os jogadores fizeram um grande jogo, foram de uma grande entrega. Acho que temos que sentir
orgulho na equipa que tivemos ao longo deste torneio. Pena foi, de facto, não conseguimos o objetivo que era chegar à final. O Choupo-Moting é um jogador mais de centro-terreno, é mais ponta de lança. Nós, para meter o Choupo-Moting, teríamos que ter o Aboubacar. Já tínhamos tirado 3 jogadores que, caso chegássemos aos penaltis, já não iriam bater o caso do Toco, o Mumi e o Angola. Se tirássemos o Aboubacar, era mais um. Portanto, a gente joga com isto tudo, pensámos nisso tudo, as pessoas cá fora fazem estas perguntas, mas nós temos sempre um sentido. E o sentido foi exatamente esse. Nós precisávamos de gente fresca nas faixas laterais, gente que continuasse a dar dinâmica e saída para o ataque. O Aboubacar, nós falámos com ele e ele ainda tinha, digamos, oxigênio suficiente para poder fazer o resto do prolongamento e o resto dos 90 minutos, e essa foi a opção, porque ele ainda aguentava mais o prolongamento se caso fosse necessário, como foi, e seria sempre um jogador para poder marcar penaltis. Eu sei que tem que ser atribuído um terceiro ou um quarto lugar, não é? Neste caso o terceiro lugar, o lugar de pódio, mas depois das duas equipas, neste caso nós e a Burkina Faso, não temos conseguido chegar à final, digamos que é difícil levantar a moral dos jogadores. Sinceramente é muito difícil neste momento, e repare, nós só temos 48 horas para recuperar a equipa, porque no sábado já estamos a jogar outra vez. Do ponto de vista emocional, depois de um jogo deste em que nós fomos eliminados nos penaltis, é muito difícil emocionalmente levantar a moral dos jogadores, mas temos que fazer e vamos tudo fazer para conseguir chegar ao pódio, marcar o terceiro lugar, pelo menos salvar a honra do convento, como se costuma dizer no meu país. O meu dever como líder da equipa técnica tem que tomar as opções dentro daquilo que é a minha racionalidade e daquilo que é as minhas ideias para a equipa. Dizer que os jogadores que marcaram penaltis foram aqueles que durante a semana e ao longo destes meses que eu estou a trabalhar, têm marcado muito bem no treino. Falharam, é o problema da carga emocional que às vezes afeta os jogadores de fazerem melhor. Era António Conceição, treinador português que chegou ao comando da equipa técnica dos Camarões em 2019. O Egito apurou-se para a final, onde vai medir forças com o Senegal neste domingo 6 de fevereiro, no estádio de Olembé, em Yaoundé. Quanto aos Camarões, vão agora defrontar o Burkina Faso neste sábado 5 de fevereiro, na luta pelo terceiro lugar na prova. Recorde-se que na outra meia-final, os senegaleses derrotaram o Burkina Faso por 3-1 no estádio Amadou Ahidjo, em Yaoundé, a capital camaronesa. A seleção senegalesa fez a diferença nos últimos 20 minutos do jogo. Aos 71 minutos, o defesa senegalês do Paris Saint-Germain, Abdou Diallo, abriu o marcador antes do segundo tento apontado pelo médio do PSG, Idrissa Gueye, aos 76 minutos. Os dois jogadores parisienses ofereceram uma vantagem de 2 golos. O Burkina Faso reduziu o marcador com um tento, aos 82 minutos, de Ibrahim Touré, médio dos egípcios do Pyramids. No entanto, esse golo pouco ou nada serviu, visto que aos 87 minutos, o avançado senegalês do Liverpool, Sadio Mané, marcou o terceiro golo e acabou com as esperanças do Burkina Faso. O Senegal venceu por 3-1 e apurou-se para a terceira final da história, a segunda consecutiva, mas nunca arrecadou o título. A seleção senegalesa alcançou 2 vezes a final do CAN, em 2002, no Mali, perdendo apenas por 3-2, na marcação das grandes penalidades após o empate sem golos, no fim do tempo regulamentar frente aos Camarões, e em 2019, no Egito, sendo derrotado pela Argélia por 1-0. No que diz respeito aos egípcios, a última final em que estiveram presentes foi em 2017, no Gabão, e tinham sido derrotados pelos Camarões por 2-1. Nesta edição de 2022, a seleção egípcia vai tentar arrecadar um 8º título continental. De notar que o treinador português Carlos Queiroz não vai poder estar presente no banco de suplentes, visto que foi expulso na meia-final por acumulação de amarelos, por protestos contra o árbitro. Ao ponto final neste magazine de desporto, até breve.